Graça e paz, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor. Nós queremos agradecer a Deus por esse dia. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Estamos felizes, estamos alegres. Estamos sob os cuidados do Senhor, apesar da situação em que nós estamos vivendo, enfrentando o nosso país. Situação esta comum a tantos outros países no enfrentamento desse vírus que aí está, nessa pandemia. Mas o Senhor tem cuidado de nós, Ele tem velado por nós. Então, vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós bendizemos e exaltamos o Teu santo nome. Nós Te glorificamos, Pai, nós Te bendizemos. Nós estamos aqui neste momento, Senhor Deus, para Te bendizer, mas também para Te servir, para Te glorificar, Senhor, para engrandecer o santo nome do Senhor. Neste culto, Senhor Deus, que nós rendemos a Ti toda a honra e toda a glória, nós queremos Te adorar, nós queremos, Deus, bendizer ao Senhor. Primeiramente, pedimos que o Senhor, Deus, nesse momento, tenha misericórdia e compaixão das nossas vidas, que o Senhor nos perdoe as nossas culpas, nossas fraquezas, que o Senhor perdoe todos os nossos pecados. E assim, Senhor, perdoados, Pai, cremos que não haverá mais nenhum impedimento entre nós e o Senhor. E que assim, à medida que nós levantamos a nossa voz em oração ao Senhor, ou à medida que nós glorificamos e adoramos o nome do Senhor, o Senhor há de se agradar de nós, o Senhor há de se agradar, Senhor, ó Deus, do sacrifício dos nossos lábios. Seja, Senhor, conosco nesta noite, nos abençoando. Em nome de Jesus, assim nós queremos louvar e agradecer o Teu santo nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Nós queremos dar as boas-vindas a todos vocês que nos acompanham pelo YouTube. Louvado seja Deus pela sua vida e que você seja grandemente abençoado pelo Senhor nesta noite e também pelo poder da sua palavra, que há sido ministrada. Então, vamos louvar e agradecer ao nome do Senhor nesse momento. De louvor, casa de bênção, saudar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Que a gente, ao ouvir esse louvor, a gente possa refletir no que o Senhor passou, no sofrimento, na dor que Ele passou naquela cruz por cada um de nós, o preço que Ele pagou com o sangue dEle, para que nós pudéssemos, neste dia, poder estar aqui louvando, bendizendo o nome do Senhor. Aleluia.
nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor e na força do Espírito Santo. Nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. É por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. É por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Aleluia, glória a Deus. Glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Que a tua graça seja com cada um de nós. Aleluias. Te damos graças, ó Pai, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Quantas vezes, ó Pai, nós nos acordamos ou até mesmo vamos dormir e nos esquecemos de te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Que nós possamos agora, neste louvor, dar graças a Ele. Graças, Senhor. Aleluia. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens
graças, Pai. Obrigado, Senhor. A palavra de Deus diz, amado, que nos fins dos tempos, todos vão te conhecer, todos vão te saber sobre Deus. Que quando isso acontecer, todo joelho vai se dobrar perante ao nosso Deus. Toda língua vai confessar o nome de Deus. E só Ele é Deus. E só Ele é santo. E só Ele é o nosso Criador. Só Ele é o nosso Salvador. Só Ele pode nos dar a vida eterna. Todo ser que vive vai se prostrar diante do nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. E não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluia. Grande é o teu nome, Senhor. Santo, santo, santo és tu, Pai. Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. E não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão,
louvado eternamente. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já de antemão agradecemos a Deus pela vida do irmão Francisco, do irmão Magelton, que hoje estamos aqui juntos para louvar e agradecer o nome do Senhor. É uma parte do Ministério de Louvor, Casa de Bênção. E nós louvamos a Deus pela vida de todos os integrantes desse Ministério de Louvor abençoado. Queridos, Deus tem uma palavra para mim, Deus tem uma palavra para nós nessa noite. E quero compartilhar com você a ministração da palavra do Senhor, conforme Deus colocou no meu coração, para aprendermos do Senhor nessa noite. Convido você a abrir comigo sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Mas antes de ministrar a palavra, nós queremos orar ao Senhor. Mais uma vez, Senhor, nós levantamos a nossa voz em oração. Nós clamamos nesse momento que o Senhor Deus nos abra a porta da palavra, que o Senhor nos traga na revelação do Teu Espírito Santo, Pai, da palavra que o Senhor Deus liberou para as nossas vidas nessa noite. Sejamos grandemente abençoados pelo Senhor. Deus amado, que esta palavra, Senhor, alcance vidas nesta noite, para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Graças a Deus. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 1 ao versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles que fizeram e caíram num dia 23 mil. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já não são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. E antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amados, nós vemos aqui nesse texto que, ao falar da história da infidelidade de Israel, com relação a Deus, obviamente, Paulo ele tinha como objetivo exortar os coríntios a fim de que perseverassem na presença de Deus, cumprindo o chamado do Senhor, na obra do Senhor. Paulo quis dizer também, queridos, que embora todos os israelitas tivessem recebido as maravilhosas dádivas de Deus, a maioria deles não conseguiu agradar ao Senhor. E essa disciplina aplicada por Deus aos israelitas desobedientes deveria ser uma advertência também aos cristãos, que o Senhor castigará o pecado de seu povo, não havendo arrependimento, ou não havendo vigilância para que evite então cair no pecado. Queridos, alguns pecados eram notórios na vida dos israelitas, muitos pecados. E Paulo enfatiza muito bem sobre dois pecados, como idolatria e imoralidade. Assim como aqueles israelitas viviam na prática da idolatria, se curvando diante de outros deuses, diante de imagens de esculturas, se afastando do seu Deus, do seu Criador, além deles também viverem na prática da imoralidade, Paulo os advertiu a respeito dessas práticas e também advertiu aos coríntios, na verdade, a respeito dessas práticas, e que um pecado
não fica impune. E que eles, os coríntios, deveriam então estar em vigilância para também não serem contaminados. E aqueles pecados deveriam ser tirados diante deles ou deveriam ser evitados. Não somente o pecado de idolatria, como também de imoralidade, mas todo e qualquer tipo de pecado. E a igreja do Senhor Jesus, queridos, também é advertida hoje. Vendo e ouvindo da parte do Senhor essa palavra, nós somos advertidos a termos cuidado de não cairmos na idolatria. E não pensemos que idolatria é apenas a prática de adoração a outros deuses, de imagens, de esculturas. Mas existe também várias práticas ligadas à idolatria, como a adoração do próprio eu, a adoração de si próprio, a idolatria, a adoração de ídolos do futebol, ídolos da música e tantas outras formas de idolatria. Como também existe a idolatria ao dinheiro, e aí nós temos que ter muito cuidado também. Então, queridos, que o cuidado seja mútuo, né? Ou seja constante também. Devemos ter cuidado para não cairmos no pecado, para não cairmos na tentação. E Paulo traz aos Coríntios, no seu discurso, queridos, que aquelas coisas ocorridas naquele tempo, a forma como Deus tratou com o seu povo Israel naquele tempo, as punições de Deus para com o seu povo Israel naquele tempo, situações como estas, se o povo de hoje não se arrependeu, não evitar os pecados, Deus também em algum momento vai corrigir o seu povo. De alguma forma Deus também vai corrigir os seus servos, Deus vai corrigir os seus filhos. E então devemos considerar, queridos, com muita atenção a essas advertências que o Senhor está fazendo hoje à igreja, como Paulo, usado pelo Espírito de Deus naqueles dias, advertiu a igreja do Senhor que estava ali em Corinto. Aprendemos também aqui nesse texto, querido, que a disciplina do Senhor não deve ser considerada de forma leviana, mas devemos considerar que ninguém pode pecar e permanecer impune. Conforme o próprio apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava na Galácia, no capítulo 6, na carta, versículo 7 e versículo 8. Então, queridos, devemos entender também que diante das circunstâncias adversas da vida que nós havemos de enfrentar, como Deus assim foi com o seu povo no passado, fortalecendo, também guiando no caminho direito aqueles que se submetiam à vontade do Senhor, hoje também o Senhor, Ele é quem nos guia a sua igreja, é quem direciona com o seu Espírito Santo. E Ele também, assim como Paulo escreveu aos Coríntios naqueles dias, o Senhor fala conosco hoje, que juntamente com a provação, com a tentação, Deus também nos dá o escape. E como Paulo escrevendo aos irmãos de Corinto, ele disse que Deus dá o escape aos seus servos e que Deus não permite que os seus servos sejam provados ou tentados além daquilo que possam resistir. Então entendamos que o Senhor, nosso Deus, é conosco, espera sempre que nós estejamos diante da sua presença, diante dele, reconhecendo o seu senhorio sobre as nossas vidas e que em alguma situação dessas na vida, de provação, de tentação, Ele não nos desampara, Ele promete estar sempre conosco, nos fortalecendo e nos capacitando a resistir todas e quaisquer tentações e ou provações. Pois bem, amados, há muitas vezes sentimentos que invadem o coração de muitos cristãos e que os entristecem em relação às ações de Deus em suas vidas. Por exemplo, Paulo ele ressalta muito bem sobre as ações gloriosas do Senhor com relação ao seu povo lá no passado, seu povo Israel. Mas também Paulo ressalta a maneira como eles foram advertidos e corrigidos pelo Senhor. E ali, da forma como Deus os corrigia, na verdade, era Deus tentando trazê-los de volta para junto de si, era Deus demonstrando o seu amor. Não podemos de todo considerar que alguma situação adversa da nossa vida, sendo da parte do Senhor uma provação, não podemos considerar isso como sendo uma maldade da parte de Deus para nós. Mas quando o homem endurece o coração, não se volta para o seu Deus, não se arrepende dos seus pecados, Deus de alguma maneira trata os seus servos, irmãos. E muitas vezes Deus trata punindo os seus servos com alguma situação. Às vezes situação de enfermidade, às vezes situações de grandes dificuldades, enfim, de muitas maneiras Deus trata com cada um de nós. Então, se Deus está tratando, se você sente que a situação que você está enfrentando na sua vida hoje é um tratamento da parte de Deus, então aceite e se volte para o Senhor, se humilhe diante de Deus, reconheça suas fraquezas, suas culpas e busque o perdão do Senhor por meio do seu arrependimento. E com certeza Deus está de prontidão, queridos, Ele agirá em nosso favor, em favor de todos aqueles que de fato se arrependem e buscam a sua presença. Sabemos que essas situações, queridos, elas não são situações incomuns
quando não estamos em total acordo com o que Deus quer para nós. Né? Então a gente sabe que são situações que acontecem com muitos dos servos do Senhor que infelizmente se rebelam contra o Senhor, que se afastam da presença de Deus, e Deus age dessa forma, tentando buscá-los de volta, dando sinais do seu amor, do seu cuidado. Como o povo murmurou lá no passado, queridos, e a igreja de Corinto não podia murmurar, como nós hoje, a igreja do Senhor, também não podemos murmurar, porque quando murmuramos, queridos, é como que quiséssemos dizer que Deus está errado nas suas atitudes, na maneira como Ele age. A murmuração é um dos piores pecados, amados. Existem diferenças gigantescas entre a vontade dos homens e as atitudes de Deus. E o tema dessa mensagem é a vontade de Deus versus a vontade do homem. Então, queridos, em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, são versículos que você conhece muito bem. Aqui trata exatamente dessas diferenças gigantescas entre a vontade de Deus e a vontade do homem. Quando o texto diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essas diferenças, amados, quando existem, elas causam desconforto. E esse desconforto, quem sente? Principalmente a parte de que se julga prejudicada, pois não poderia ser de outra forma, né? Então, geralmente quem sofre o dano, geralmente quem está sofrendo a correção do Senhor, se acha muitas vezes justiçado por Deus. Mas se você, porventura, está se sentindo assim, creia que, na verdade, Deus não está usando de injustiça para com você. Ele é justo, Ele é perfeito, Ele é bom. Deus é amoroso, mas também é um Deus de justiça. E Ele está tratando com você porque Ele ama, porque Ele quer de volta, porque Ele quer você de volta aos seus pés, diante dEle, porque Ele quer continuar lhe abençoando. Então, queridos, diante de tudo isso, o que nós podemos fazer para evitar esses problemas? Ou o que nós podemos fazer para evitar ser corrigidos por Deus? Para evitar sofrermos os danos dos nossos pecados, ou seja, sofremos as consequências da nossa desobediência. O primeiro passo, queridos, que nós temos que fazer para evitar tudo isso é ter a certeza de que Deus tem o melhor preparado para nós. A palavra do Senhor nos ensina lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, e Jeremias, usado pelo Senhor, Deus mandou que ele escrevesse essa palavra aos seus servos do cativeiro. Então ele disse: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E como está em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo disse: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pelo que nós vemos, queridos, Deus tem sempre o melhor preparado para nós. E nós devemos ter a certeza do melhor de Deus para as nossas vidas. E assim, tendo esta certeza, devemos, claro, buscar sempre estar na presença do Senhor. Evitar o mal, evitar o pecado, evitar, queridos, aquilo que não é agradável ao Senhor. Uma outra maneira, queridos, que nós devemos agir para evitar tais situações é alinhar nossa vontade à vontade de Deus. Em Efésios capítulo 5, versículo 17, o mesmo apóstolo Paulo diz: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E Paulo, escrevendo também aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 13, ele diz o seguinte: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, queridos, a vontade do Senhor é o melhor para as nossas vidas. E Ele executa a sua boa vontade, queridos, em nosso favor. No dizer de Paulo aos Efésios, aquelas pessoas, os irmãos ali de Efésios, como a igreja do Senhor Jesus hoje, também tem que agir de forma sensata. Entender o agir de Deus. Entender a maneira como Deus age em nossas vidas. Muitas vezes não queremos aceitar o agir doloroso de Deus em nossas vidas, ou na vida dos nossos familiares, ou na vida dos irmãos em Cristo, porque não é bom, ninguém se alegra em ver o sofrimento do outro, ninguém se alegra em sofrer qualquer situação dessa vida. Então, queridos, que nós possamos nos voltar para Deus, que nós possamos alinhar a nossa vontade, a nossa vida à vontade do Senhor. Uma outra maneira, queridos, nós evitarmos tais problemas, conforme citamos, é nos tornar íntimos de Deus. Jeremias também,
usado pelo Senhor para falar àqueles do cativeiro. No capítulo 29 ainda, nos versículos 13 e na parte A do versículo 14, ele diz: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. O salmista, no Salmo 25, verso 14, ele diz: O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto, os seus desígnios. Por isso, queridos, devemos buscar viver em intimidade com o Senhor, nos submeter à vontade de Deus. Muitas vezes, ainda que padeçamos, ainda que soframos alguma coisa, isso não quer dizer que seja consequência de alguma atitude nossa, mas o tratar de Deus para com as nossas vidas. Se nós não buscamos a sua face, se nós não buscamos a sua presença, ou se nós não estamos nos esforçando para nos manter cumprindo a vontade dele. Então Deus vai agir de alguma maneira para nos chamar a atenção, para nos chamar para ele mesmo, porque ele não abre mão de nós. Uma outra maneira, queridos, de nós estarmos cumprindo a vontade do Senhor, ou de nós evitarmos sair da vontade de Deus, é guardando a sua palavra. No Salmo de número 40, verso 8, o salmista diz: Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então, queridos, quanto mais lemos a palavra, quanto mais temos comunhão com a palavra do Senhor, mais nos aproximamos de Deus, mais nos tornamos íntimos de Deus, porque guardamos a sua palavra e nós nos esforçamos em obedecer ao Senhor. E o Espírito de Deus nos fortalece, o Espírito de Deus nos capacita a buscarmos sempre estar diante da presença e da face do Senhor. Quando o salmista diz: Deleito-me em fazer a tua vontade, o salmista está dizendo: Senhor, eu tenho um prazer em fazer a vontade do Senhor. Senhor, eu me alegro, Senhor, eu me completo em estar diante da tua presença, em buscar a face do Senhor e em fazer a tua vontade. Queridos, muitas vezes nós somos provados por várias situações da vida que provam a nossa fidelidade para com o Senhor, que nos provam quanto a nossa firmeza diante do Senhor. Mas ainda que sejamos provados, sem citar aqui quaisquer situações, mas sejam elas quaisquer, ainda que sejamos provados a sairmos da presença de Deus, contudo escolhamos estar diante do Senhor, mesmo que soframos, mesmo que padeçamos. Amém? Então, Deus, queridos, Ele está sempre na sua palavra, nos abençoando, liberando para nós riquíssimas e grandiosíssimas promessas que Ele há de cumprir em nossas vidas. E muitas dessas promessas são condicionais. Condicionais, queridos, à nossa permanência diante da presença dEle. Queridos, havendo intimidade com o Senhor, não acontecerão desacordos e todas as ações do Senhor em nossas vidas serão percebidas como bênçãos e não como motivo de raiva, muitas vezes. Muitas vezes algumas pessoas podem, não querendo aceitar o agir de Deus, o tratamento de Deus para com suas vidas, ficam com raivas, ficam desapontadas com Deus, cobram ao Senhor, né? Se lamentam diante de Deus, não aceitando a maneira conforme o Senhor lhes trata. Mas isso me faz lembrar de um texto na palavra do Senhor, no livro de Salmos, de número 32, do verso 1 a 11, que diz o seguinte: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como um cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Então, queridos, busquemos sempre fazer a vontade do Senhor. Busquemos sempre guardar a palavra do Senhor e colocá-la em prática em nossas vidas, pois assim estaremos, claro, nos colocando no centro da vontade do Senhor e, obviamente, que o Senhor, queridos,
nos agraciará cada vez mais com ricas bênçãos gloriosas. Nem sempre, irmãos, devemos entender também que nem sempre o que é bom aos nossos olhos, né? Nem sempre o que é bom aos nossos olhos é o melhor para as nossas vidas. Em Provérbios capítulo 14, versículo 12, está escrito: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. De repente você tem trilhado algum caminho e você está sofrendo e não sabe talvez por quê. Deixe o Espírito de Deus lhe conduzir a uma reflexão, a um exame na sua própria consciência, de que se esse caminho que você, no qual está andando e está sofrendo, se é o caminho do Senhor, se é o que Deus preparou para você. E que esse sofrimento que você está enfrentando possa ser por consequência da desobediência ao Senhor, ou por sair do centro da vontade de Deus, mas também sendo assim, é um tratamento de Deus para a sua vida. E enquanto você relutar, enquanto você não aceitar o tratamento de Deus, você sofrerá mais ainda. É muito melhor que nós, como o salmista, no Salmo 32 que nós acabamos de ler, que nós, a exemplo do salmista, nos humilhemos diante do Senhor, reconheçamos nossas fraquezas, reconheçamos nossos erros. Erramos talvez tentando acertar. Muitos de nós erram conscientemente, erram porque querem errar. Mas é necessário que nos arrependamos, que nós voltemos ao centro da vontade do Senhor e desfrutemos da bênção que Ele tem preparado para cada um de nós. Queridos, conscientizemos-nos de que Deus sempre tem o que é melhor para nós em todas as áreas das nossas vidas. Mas o que tem acontecido com muitas pessoas é que a pressa em conseguir as coisas faz com que muitos percam a bênção do melhor de Deus para si. Então muita gente tem se apressado, muita gente não tem sabido esperar o tempo de Deus, muita gente não tem sabido ou não tem esperado que Deus use da sua graça e misericórdia para com suas vidas, né? Muitos não esperam o agir de Deus. E aí, como diz o escritor de Eclesiastes, no capítulo 8, no versículo 6, que diz o seguinte: porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Enquanto nós endurecemos o coração, enquanto nós, queridos, quisermos fazer a nossa vontade, fazer todas as coisas do nosso próprio jeito, sem consultar ao Senhor, nós vamos sofrer o dano, nós vamos sofrer as consequências. E Deus trata cada um como é necessário. Deus é que trata cada um com a sua justiça. Eu não sei tratar as pessoas como elas deveriam ou como elas necessitariam de fato. Mas Deus, queridos, Ele sabe como tratar cada um de nós. Então, nós busquemos sempre a direção do Senhor para tudo nessa vida que vamos fazer. Como diz o texto, para tudo, né? Para todo propósito há tempo e modo. Então, há um tempo de as coisas acontecerem e uma maneira de as coisas acontecerem. Se estivermos no centro da vontade do Senhor, nós vamos tomar as atitudes de acordo com a vontade de Deus, nós vamos agir na direção que Deus nos der e que o Espírito nos direcione. Amados, há na Bíblia vários exemplos de servos do Senhor que buscaram sempre viver no centro da sua vontade. E para vivermos no centro da vontade de Deus, queridos, é necessário que nós nos submetamos à vontade do Senhor. E há um exemplo máximo que todos nós conhecemos e sabemos, que é o Senhor Jesus. Ele nos dá o exemplo máximo de submissão à vontade de Deus. Em João capítulo 6, versículo 38, Jesus disse: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Em João capítulo 5, versículo 30, ele também diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Em Mateus capítulo 26, versículo 42, está escrito assim: e indo segunda vez Jesus ao monte, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Esse cálice, queridos, era exatamente a morte na cruz do Calvário que ele esperava. Então Jesus, lá já ali no Getsemane, no Monte das Oliveiras, ele já sentiu as dores, queridos, dos nossos pecados. Ele já sentiu a dor do sacrifício ali na cruz. E ele chorou, suas lágrimas eram sangue, seu suor era sangue, quando ele orou ao Pai por 3 vezes, né? Perguntando ao Pai se era possível passar dele aquele cálice. Mas ao mesmo tempo Jesus também orou ao Pai, dizendo: Senhor, se não é possível que passe de mim esse cálice sem que eu beba, convém que eu cumpra e que eu faça tudo conforme a tua vontade, que eu cumpra a vontade do Pai.
Então, amados, Jesus é o exemplo máximo de quem fez e cumpriu a vontade do Senhor. Como nós já mencionamos, se não alinharmos a nossa vontade com a vontade de Deus, queridos, nada nessa vida vai valer a pena. Nada vai valer a pena. Em Mateus capítulo 6, versículo 10, Jesus ensinando a oração do Pai Nosso, Ele nos ensinou exatamente isso, que na nossa oração nós clamássemos a Deus que a vontade dele seja feita, tanto no céu como na terra. Ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Será que nós estamos verdadeiramente submissos à vontade do Senhor? Será que nós verdadeiramente estamos dispostos a aceitar a vontade de Deus? Porque de repente a vontade de Deus em fazer algo em nossa vida seja para a nossa alegria, seja para a nossa satisfação e nossa completude. E Deus quer isso, e Ele pode fazer isso. Mas de repente Deus pode nos tratar nos causando dor, nos causando sofrimento, lamento, dor. E esse tratamento, queridos, é para nos voltarmos para Ele. E esse tratamento é o reflexo do amor do Senhor também para com as nossas vidas, porque Ele não abre mão de nós. Queridos, nós precisamos aprender a perceber a vontade de Deus para as nossas vidas, conforme disse Jesus, para que desenvolvamos a nossa intimidade com Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 12, versículo 50: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Ou seja, queridos, nós vamos viver numa intimidade como família de Deus, nós vamos entrar num nível de intimidade com Deus muito grande, em que nós vamos estar na presença de Deus e Deus vai se alegrar conosco. E nós também vamos, como disse o salmista, nos deleitar em fazer a vontade do Senhor e em estar cumprindo a vontade de Deus. Como o salmista Davi, queridos, devemos nós também orar ao Senhor para que Ele nos ensine a fazer a sua vontade. De repente há em nós, ou em algum de nós, a vontade de servir a Deus genuinamente, a vontade de fazer a vontade do Senhor conforme Deus espera, mas mesmo tentando muitas vezes possamos falhar em alguma coisa. Mas o salmista Davi, o rei Davi, ele, queridos, sempre se humilhava diante do Senhor, apresentava a Deus suas culpas, seus pecados, clamava a Deus o perdão e Deus lhe perdoava, e Deus restaurava a sua vida. Assim como Deus foi com Davi, Ele também é com você, Ele é conosco. Tá? Então, peçamos a Deus, como fez Davi na sua oração, peçamos a Deus que nos ensine, queridos, a fazer a vontade dEle. Diz o salmista no Salmo 143, no verso 10: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Então que nós possamos, queridos, clamar a Deus. Se nós temos hoje a consciência de que nós pecamos contra Deus, de que nós, tentando acertar, tentando cumprir com a vontade do Senhor, acabamos errando, que nós possamos hoje mais uma vez clamar a Deus que Ele nos ensine. Possamos clamar ao Senhor, porque Ele está com os ouvidos sempre atentos, queridos, à nossa oração. E como o Senhor Jesus nos ensinou, devemos clamar ao Pai que a sua vontade, que é soberana, sua vontade que é boa, perfeita e agradável, se cumpra nas nossas vidas. E que eu e você tenhamos a consciência de que se nos afastarmos daquilo que é pecaminoso, nos afastar daquilo que não é agradável a Deus, com certeza nós vamos estar exatamente caminhando rumo, ou já estaremos junto a Deus, ou seja, diante da vontade do Senhor, no centro da vontade do Senhor. Que essa seja a nossa preferência sempre, estar no centro da vontade de Deus. Porque assim, queridos, estando no centro da vontade de Deus, o que nós fizermos vai agradar ao Senhor. Ele se agradará de nós. E temos riquíssimas promessas da parte de Deus sobre aqueles que buscam sempre agradar ao Senhor. Bem, então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. Sendo eu o primeiro a receber essa palavra, nós vamos estar agora orando ao Senhor mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento, Deus, te pedir, Senhor, que o Senhor perdoe as nossas negligências. Deus amado, por aquilo que nós fizemos que não deveríamos, por não termos consultado ao Senhor, por aquilo que pensamos, por aquilo que falamos, que, ó Deus, não foi do teu agrado. Pois, assim, ó Deus, por algum momento, nós saímos da presença do Senhor. Ó Deus, nós saímos do centro da tua vontade, não cumprindo aquilo que te agrada. Pai, nos perdoe, Senhor. Deus, e que mediante a liberação do Teu perdão para as nossas vidas, que o Senhor nos restaure, que o Senhor nos renove, Senhor, que a nossa comunhão seja restaurada, Senhor, seja, Deus, restaurada com o Senhor nesse momento. Eu oro, Senhor, também pelo meu irmão, minha irmã que está nos acompanhando, Senhor, pelas redes sociais nesse momento.
Deus amado, aquelas pessoas que, Deus, tantas vezes tentaram viver e fazer a vontade do Senhor e não conseguiram, mas se entristeceram, Senhor, pararam no meio do caminho. Eu te peço que o Senhor Deus visite essas pessoas nesse momento, que o Senhor Deus as fortaleça, Senhor, que liberando perdão também para os seus pecados, o Senhor também, ó Deus, traga ali, Senhor Deus, ou libere aos seus corações refrigério, Senhor. Deus, que o Senhor libere refrigério à sua alma, dando-lhes a certeza do perdão do Senhor para com as suas vidas. Assim, Deus, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, permanecer no centro da Tua vontade. Senhor, como disse o salmista, nos ensine a fazer a vontade do Senhor, pois assim, fazendo a Tua vontade, nós estaremos agradando ao Senhor, e o Senhor estará se agradando de cada um de nós. E assim fazendo, Pai, ó Deus, nós havemos de desfrutar de coisas gloriosas, conforme o Senhor tem nos prometido na Tua palavra. Assim, Senhor, em nome de Jesus, queremos permanecer na Tua presença, Senhor, no centro da Tua vontade, cumprindo, ó Deus, a Tua vontade, o Teu querer. Nos abençoe, Senhor, Deus, com esta palavra, nos trazendo a consciência de, Deus, do quanto nós precisamos nos alinhar à vontade do Senhor. Deus, nos ajude a cada dia, Senhor, a vencer as provações, a vencer as tentações. O Senhor nos promete na Tua palavra que o Senhor nos capacita de tal modo, Senhor Deus, que quando formos provados ou tentados, nós havemos de resistir, Senhor, e assim, vitoriosos, permanecer firmes na presença do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós assim Te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Queridos, continuemos adorando ao Senhor, louvando e engrandecendo o nome do Senhor.
Glória a Deus. Quando nós confiamos no Deus que nós servimos, querido, nós nos tornamos pessoas melhores, nos tornamos pessoas fortes. A palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Então, quando nós estamos com Deus e quando Deus está em nós possamos ter essa garantia que a palavra de Deus nos dá, que nós somos inabaláveis, nós somos como os montes de Sião, apesar de nossas falhas, de nossos defeitos, mas Deus, Ele garante isso para nós. Então, confie no Deus que você serve, seja neste dia como os montes de Sião. Não deixe que nada lhe abale, permaneça na fé para sempre. Aleluia. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez agradecemos ao irmão Noel e ao irmão Francisco pela prontidão de estar aqui. Estamos aqui adorando o nome do Senhor. Agradecer também ao irmão Lúcio, por ser o nosso cameraman hoje. Louvamos a Deus por sua vida. A nossa oração a Deus é que Deus continue abençoando todo o seu povo, toda a sua igreja sobre a face da terra. Estamos vivendo e passando por momentos difíceis, queridos, no que diz respeito a esta pandemia. Contudo, o Senhor não desampara o seu povo e que nós possamos sempre confiar na presença de Deus, no meio do seu povo e na vida do seu povo. Amém? Que Deus continue abençoando a cada um de nós. Deus seja engrandecido e seja louvado. Aleluia. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê
a paz. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.